E toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas, clicadas no nosso grande portal Clique Camaquã ou ouvindo a Rádio Clique. E possivelmente um amigo meu está ouvindo, eu no final ainda vou fazer uma referência a ele. Um ano eleitoral, tem que se falar em política, mas entre uma e outro assunto político, entre um momento e outro assunto político, um pouco de amenidades. Eu quero falar hoje em amenidades. É o título que vai ser no artigo escrito. 3 livros, 3 filmes. É que admiro as pessoas que têm um outro tipo de outra forma de passar algumas das horas vagas, e minha esposa é admirável, porque é esportista, já correu de manhã, já está na academia. Eu, nas horas vagas, gosto, e isso é um hábito antigo, de leitura. Estou sempre com um livro na mão. E sempre se aprende alguma coisa. O livro que eu estou lendo no momento conta a história do Henrique II da Inglaterra. Henrique II foi o pai de Ricardo, Coração de Leão, e de João Sem Terra. E pasmem, aprendi o porquê que o João, rei da Inglaterra, se chamava João Sem Terra. Eu fiquei sabendo nesse livro que eu estou lendo agora. Sabem que o rei João foi o que apresentou, pressionado pelos lordes da época, a primeira Carta Magna da Inglaterra em 1215. Né? Portanto, 800 anos que vigora uma Constituição lá. Nós já tivemos 7 no Brasil, cheia de emendas, a última, inclusive. Né? Claro que aquela carta inglesa já teve algumas emendas também, algumas coisas, mas ela vem de 1215. Bom, mas não é esse o livro que eu quero falar. Eu hoje falo 3 livros. Henryk Sienkiewicz foi um dos maiores escritores da segunda metade do século XIX, polaco. E escreveu uma série de obras. A maioria das obras, ou grande parte das obras de Henryk Sienkiewicz, foram para o cinema. E eu vou, na verdade, confesso que o livro dele só li um, esse que menciono agora, Quo Vadis. O Quo Vadis é de 1895, portanto um livro com 130 anos de idade. E o livro conta a história do apóstolo Pedro, Simão Pedro, em Roma, depois da morte de Jesus Cristo. Ele em Roma no governo Nero. Ele em Roma arregimentando e expandindo a religião, as ideias, aquilo que Jesus pregou no mundo. Este é o embasamento do livro Quo Vadis. É um livro de ficção baseado em parte histórica, porque efetivamente o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo estiveram em Roma depois da morte de Jesus Cristo, durante o governo do imperador Nero. Nero morreu antes do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, porque foi derrubado do governo depois de ter incendiado Roma. Tudo isso está nesse livro Quo Vadis. E esse livro foi levado ao cinema, foi levado para o cinema norte-americano em 1951. E é um dos filmes mais bonitos que eu vi até hoje. Na história criada por Henryk Sienkiewicz sobre o apóstolo Pedro, lá pelas tantas, em razão da perseguição aos cristãos em Roma, pelo Império Romano e pelo maluco do imperador Nero, Pedro abandonou e foi embora, saiu de Roma e foi embora. E na sua caminhada a pé, sem recursos, portanto sem cavalo, caminhando a pé, indo embora pela estrada, ele encontra no meio do caminho
vê uma árvore se mexendo e olha e vê Jesus Cristo, que já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus de novo. E pergunta: Quo vadis domus? Em latim: aonde vais, Senhor? E Jesus responde para ele: olha, eu vou para Roma para ser crucificado de novo. Aí o apóstolo Pedro entendeu e voltou. Entendeu a mensagem e voltou para Roma para continuar a sua pregação e a sua obrigação, até que depois ele foi preso, condenado e crucificado também. Exigiu que fosse de cabeça para baixo, né? As pessoas sabem da história bíblica. Então, o livro de Henryk Sienkiewicz mistura ficção porque tem personagens que são fictícios no livro, com realidade, porque tem personagens como Pedro, que realmente, o apóstolo Pedro, que realmente existiu. Segundo livro, que eu também vou mencionar aqui, que eu também li, que também foi feito um filme, Ben-Hur. Eu já falei no general Lewis Wallace, que general do exército confederado nos Estados Unidos, lutou contra a União na Guerra da Secessão daquele país. Depois de terminar a guerra e tudo, ele foi governador do Novo México. Governador do Novo México. Enquanto era governador, escreveu um livro chamado Ben-Hur. O livro é uma ficção. O personagem Judá Ben-Hur não existiu, mas é baseado também em episódios bíblicos. É baseado no tempo de Jesus. Ele escreveu esse livro naquela época e é baseado no tempo de Jesus Cristo. Tem como aquele episódio de Pedro encontrando Jesus no caminho e perguntando Quo vadis domus. Esse livro também tem uma passagem muito emblemática, muito bonita. Ben-Hur, na história toda, caiu uma pedra, mais precisamente, caiu um pedaço do telhado quando estava passando lá na Palestina, o exército romano estava desfilando na rua e acharam que aquilo era uma agressão, acabaram prendendo Ben-Hur, que era um nobre israelita. Foi demolida a casa dele, foi destruída e ele foi preso, foi levado para as galés, como escravo, punido porque teria hostilizado o desfile do exército romano que passava por ali. Essa é a história do livro. E levado preso, cativo, puxado, os outros a cavalo e ele caminhando, naquele deserto, naquele calor, ele estava louco de sede. Estava louco de sede e o exército parou para todos os soldados tomarem água e descansarem um pouco, e os escravos, entre eles Judá Ben-Hur, ali, e pediu água. Aí vai um centurião romano, um soldado romano, vai numa fonte de água, pega uma concha e toma aquela água. E chega perto pega outra concha, enche outra, e chega perto do Judá Ben-Hur e pega e despeja aquela água no chão em frente ao Ben-Hur. E o Ben-Hur desesperado, de sede. Neste meio tempo, vinha passando um homem, seguido de mais 12 companheiros, caminhando, e vem aquilo, e esse homem, que pelo livro insinua, era Jesus Cristo, ainda em sua época de pregação, pegou uma concha de água e trouxe para doar ao Ben-Hur. Está no livro do Lewis Wallace. E no filme que foi feito, o filme é de 1959. Foi um dos clássicos do cinema norte-americano, com o maior número de Oscars até hoje, 11 Oscars em um filme só. Bem, o soldado romano, Jesus Cristo, pega aquela concha e leva para o Ben-Hur. E o Ben-Hur toma aquela água, porque estava louco de sede. Nesse meio tempo, o soldado romano veio de novo, puxa o chicote e veio em direção a Jesus para tirar a água do Ben-Hur. E Jesus só olhou firme para ele nos olhos. Ele perdeu as forças, ele baixou a mão, ele largou o chicote, virou as costas e foi embora. É uma cena muito emblemática e muito bonita. E o terceiro livro que eu falo, este não é ficção nenhuma, este é a Bíblia Sagrada. Eu falo também de um episódio da Bíblia que foi levado ao cinema, a história do rei Davi, um dos maiores reis
de Israel até hoje, Davi e Salomão, os dois maiores, a história do rei Davi e Betsabá, que era a esposa do general Urias, que ele se apaixonou por ela, mandou, isso está na Bíblia, esse não é ficção nenhuma, mandou trazê-la para o palácio, teve contato com ela e ela engravidou. Tudo isso está na Bíblia. Aí ele ficou com medo, pediu para o general do exército dele que colocasse o general, marido dela, Urias, na frente de batalha para morrer. Urias não morreu. Urias veio para visitar a esposa, mas acabou ficando no acampamento naquele dia, não foi para casa. Depois voltou novamente para a frente de batalha, onde acabou falecendo lá na guerra ou na derrubada de um muro, não estou bem lembrado. Está na Bíblia. Está na Bíblia, no livro dos Reis, a história de Davi. Também desse episódio foi levado ao cinema num filme de 1951 também. E o lado clássico, o lado emblemático. Davi foi um rei que, segundo a Bíblia, teve diversos problemas, diversos pecados. Um deles foi esse, tomar a mulher do outro, Betsabá. E ele foi punido, embora tenha tido uma trajetória bonita, desde que, como menino, derrubou o gigante Golias, quando foi ungido em substituição ao rei Saul, depois perseguido por Saul, que acabou sendo sogro dele, porque ele casou com uma filha de Saul. Isso tudo está na Bíblia. Isso aí não é nenhuma ficção. E culmina depois em ficar governou primeiro Judá e depois Israel todo, sozinho, lá nos anos 1050, 1015, antes do nascimento de Jesus Cristo. Está na Bíblia. Também, neste filme, fizeram uma cena muito emblemática, porque o profeta Natã e os anciãos de Israel exigiam que Betsabá fosse apedrejada, morta a pedradas, que era a lei judaica da época. A mulher que traísse o marido tinha que ser apedrejada. Então, exigiram. E foram ao palácio exigir que o Davi entregasse a Betsabá. E ele não entregou. Está na Bíblia. Está na Bíblia. É só se ler a Bíblia que se vai ver. Ele não entregou. E aí forçaram e quiseram fazer pressão contra ele. Ele se levantou do trono e saiu caminhando, erguido, olhando firme para aqueles anciãos que estavam ali, e todos culminaram em desistir, em baixar a cabeça, e Betsabá continuou com ele e foi a mãe do rei Salomão. Dos filhos de Betsabá, o Salomão, porque outros brigaram com Davi, com Absalão, como o filho dele Absalão, mas Salomão acabou sendo depois rei de Israel e um dos reis mais conhecidos da história bíblica. Então, são três livros clássicos, três livros clássicos. 2, ficção, do Henry Sienkiewicz e do Lewis Wallace. 1, a realidade, que é a Bíblia, a história bíblica, que foram transformados para o cinema. Quando? Nos anos 50, 51 e 59. 2 são de 1951, 1 é de 59. Alguém às vezes me diz, a minha esposa especialmente, que é um saudosista. Não, é que estes filmes foram efetuados na era de ouro de Hollywood. Nos anos 50, como diz o meu amigo Cebola, que se está me ouvindo, nos anos dourados da história do mundo, do início do grande desenvolvimento que está explodindo na ciência atualmente, mas também do início do período de Guerra Fria, mas do período em que no mundo inteiro as coisas estavam mais calmas e que os homens tinham mais respeito entre uns e outros. Os anos dourados que eu sempre falo, os anos 50, 60 e 70. Então, esses são 3 episódios que eu quero relatar, que vai ser relatado no próximo artigo escrito, que contam histórias e que foram transformados no cinema em grandes filmes. Nós temos filmes atuais bons, não tem dúvida, mas não com o padrão, com a maneira como eram feitos naquela época. Hoje as coisas mais modernas são um pouco diferentes. Outros filmes
da história de Ben-Hur. Existem mais 3 ou 4 filmes diferentes. O primeiro é antigo, é de 1925. Nenhum retrata a história tão bem como esse, que eu falo aqui de 1951, que é do grande diretor norte-americano William Wyler. Nenhum filme retrata a história de covardes como esse filme também de 1951. E nenhum retrata tão bem outras histórias bíblicas. Agora está passando, inclusive, histórias feitas por uma televisão nossa brasileira, em capítulo, a história do rei Davi, mas nenhum retrata tão bem como esse filme. Então, nesse momento de um pouco de trégua de política, apesar que é um ano eleitoral e que nós vamos falar, se Deus nos permitir e quiser, em política, quero fazer essa referência de que as boas coisas, entre as boas coisas da vida, existem, entre outras coisas, bons livros e bons filmes. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia. Dr. Nelson Egon Geiger, o seu tradicional comentário aqui no nosso Bom Dia Camaquã.